Linguagens com Fabrício. Olá pessoal, professor Fabrício Gontijo aqui, e no Mapa Falado de hoje vamos falar sobre trovadorismo. Muito bem, trovadorismo se caracteriza como um estilo de época, o qual se manifestou na Idade Média. E aqui coloco essa harpa, que é uma lira e representa o sentimentalismo nos versos. É um período artístico muito musical. No contexto histórico, temos o feudalismo, um sistema econômico no qual o direito de governar se concentrava somente nas mãos do senhor feudal, o qual mantinha plenos poderes sobre todos os seus servos e vassalos que trabalhavam em suas terras. Esse senhor era chamado de suzerano e os servos eram chamados de vassalos. A Idade Média foi fortemente influenciada pela Igreja, a qual detinha o poder político e econômico, mantendo-se acima de toda a nobreza feudal. Sendo assim, tínhamos então o chamado teocentrismo, cuja ideologia afirmava que Deus era o centro de todas as coisas. Então, havia os trovadores. Esses artistas eram pessoas que faziam composições poéticas e colocavam melodias. Porém, o nome trovador só era dado aos escritores e compositores que possuíam origem nobre. Os compositores de origem pobre recebiam o nome de jogral, e isso refletia bem a cultura da época, onde existia a separação de classes. De uma forma geral, os trovadores eram somente homens. E as composições, nessa época, eram escritas em galego-português, uma língua românica falada na Península Ibérica. Lembra uma mistura de espanhol com português. As obras produzidas pelos trovadores eram as chamadas cantigas e receberam influência de um tipo de poesia originária do sul da França, de uma região chamada de Provença. Daí o nome de poesia provençal. As cantigas são tradicionalmente divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas. Vamos lá, vamos falar um pouco delas. A cantiga de amor. A cantiga de amor tem origem provençal. Temos aqui um eu lírico masculino e o homem se refere à sua amada como sendo uma figura idealizada e distante. O poeta fica na posição de um vassalo, fica às ordens de sua senhora, é submisso de um amor que é considerado como um objeto de sonho. Ou seja, esse amor é impossível, está longe, daí vem o nome de vassalagem amorosa. E também o chamado amor cortês. O trovador chama sua amada de senhor, pois naquela época todas as palavras que terminavam com or em galego-português não tinha feminino, portanto ele dizia minha senhor. Ele cantava a dor de amar, onde está sempre acometido da coita. Essa palavra coita é muito usada nessas cantigas e ela significa sofrimento por amor e a origem da palavra coitado. E o ambiente comum desta cantiga é a corte, tudo bem? Vamos para a cantiga de amigo. As cantigas de amigo, surgidas na própria Península Ibérica, tinham como cenário a vida campesina. Nas aldeias, nos campos, eram inspiradas em cantigas populares. Agora, o eu lírico é feminino. Embora o autor seja um trovador, naquela época as mulheres não tinham direito de alfabetização. Aqui há também a coita de amor. Geralmente, as cantigas de amigo exprimiam o sofrimento da mulher separada de seu amado, também chamado de amigo, daí cantiga de amigo, vivendo sempre ausente em virtude de guerras ou viagens inexplicadas. Assim vivia o homem. A mulher que sofria desse amor sempre tinha um confidente com o qual compartilhava seus sentimentos, representado pela figura da mãe, amigas ou os próprios elementos da natureza. Cantigas satíricas. Agora, vamos falar das cantigas que criticavam, as cantigas satíricas. De origem popular, retratavam uma temática de assuntos comuns nas ruas, praças e feiras. Tinham por finalidade retratar os usos e costumes da época por meio de uma crítica. Assim, havia duas categorias:
a de escárnio e a de maldizer. As cantigas de escárnio eram aquelas em que a crítica era feita de forma indireta, com muita linguagem conotativa, não indicavam o nome da pessoa satirizada, além de conter muita ironia e ambiguidade. As cantigas de maldizer, como o nome já diz, a crítica era de dizer mal, feita de forma direta, mencionava o nome da pessoa satirizada. Assim, envolvidas por uma linguagem chula, destacavam-se palavrões, fazendo referência a situações relacionadas a adultério, prostituição, imoralidade, entre outros aspectos. Bom, vamos falar agora dos cancioneiros. Todas as cantigas que chegaram até nós foram agrupadas em coleções manuscritas, os chamados cancioneiros. São cerca de 1080 cantigas. Elas se encontram em 3 coletâneas: o Cancioneiro da Ajuda, Cancioneira da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional. A obra que é tida como o início do trovadorismo é a Cantiga de Ribeirinha, composto por Paio Soares Taveirós, por volta de 1198. O rei de Portugal, Dom Dinis, é considerado como o principal autor do trovadorismo português, conhecido como Rei Trovador. Porém, além das composições em versos, também tínhamos as novelas de cavalaria, que eram narrativas derivadas de poemas épicos ou de histórias de causos, lendas que foram passadas de geração em geração. Hoje elas são escritas em prosa. Nas novelas fica bem evidente a presença do herói. O cavaleiro medieval são os relatos das aventuras fantásticas desses cavaleiros, leais e honrados, os quais enfrentavam diversas batalhas sem deixar de lado o amor por suas belas donzelas. Entre as novelas de cavalaria, uma das mais conhecidas é o ciclo bretão ou arturiano, que é desenvolvido na Inglaterra, onde o rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda são as figuras centrais da narrativa. Bom, então é isso, chegamos ao final do nosso mapa falado, hoje sobre a literatura da Idade Média, trovadorismo e novelas de cavalaria. Faça suas anotações, faça o seu mapa e eu te espero no próximo mapa falado. Aquele abraço!